Olá, pessoal! Iremos continuar nosso estudo no segundo bimestre. O primeiro tema do nosso bimestre será EPI, Equipamentos de Proteção Individual. Bom, primeiro, nós iremos falar a diferença entre EPI e EPC. EPC nós iremos dar alguns exemplos na próxima aula. EPI significa Equipamento de Proteção Individual, enquanto o EPC, Equipamento de Proteção Coletiva. Então, não esqueçam. I de individual e C de proteção coletiva. Então, o que é o equipamento de proteção coletiva? É aquele equipamento de proteção que serve para mais de uma pessoa, tá? Então, por exemplo, um cone de isolamento, um extintor de incêndio, um chuveiro para banho, caso você sofra um acidente em um laboratório, por exemplo, um laboratório com produto químico, entre outros. Nós veremos mais exemplos à frente. Primeiro, a norma regulamentadora relacionada aos EPIs é a NR6, cuja última atualização foi em 2018. Inclusive, o link onde você pode encontrar essa NR sempre atualizada e todas as NRs está na parte do material de apoio, assim como o PDF da legislação que está nesse link. Então, sempre olhem por esse local que eu coloquei no material de apoio, que ele garante que está sempre atualizado. Por definição, segundo a NR6, nós temos que EPI é todo equipamento ou produto de uso individual utilizado pelo trabalhador destinado à proteção dos riscos suscetíveis de ameaçar a segurança e a saúde do trabalhador. E um tipo de derivado do EPI, denominado de equipamento conjugado de proteção individual, já é um tipo de EPI que ele é composto por vários dispositivos que o fabricante associe contra um ou mais riscos. Por exemplo, um capacete que vem com protetor auricular contra o ruído, tudo em uma única peça. No lugar de você ter o protetor auricular do ouvido contra os ruídos e o capacete separado, você tem os dois juntos. As empresas, elas são obrigadas, elas não são convidadas a fornecer EPI, elas são obrigadas a fornecer a todos os empregados de forma gratuita, não é paga, não é descontado no seu salário, é gratuita, o EPI adequado e em perfeito estado de conservação e funcionamento em 3 circunstâncias. 1. Sempre que atender em ordem geral, sempre que as medidas de ordem geral não ofereçam completa proteção contra os riscos de acidente e de trabalho e doenças profissionais. Por exemplo, aqueles riscos que nós vimos na aula de PPRA e mapa de risco, tá? Então, quando houver algum risco daquele dali e for necessário, ele tem que ser fornecido. B. Enquanto as medidas de proteção coletiva estiverem sendo implantadas, vai ser implantado um tipo de isolamento, tá? Então, enquanto não for implantado aquilo dali, para proteger de forma coletiva, pode-se utilizar momentaneamente equipamentos individuais para proteger o trabalhador que está naquele setor ou exercendo aquela função. Óbvio que desde que esse uso de equipamento individual ele seja compatível, no mínimo similar, com a proteção oferecida pelo equipamento de proteção coletiva. E também para atender às situações de emergência. Cabe ao empregador algumas obrigações em relação aos EPIs, desde adquirir o EPI adequado ao risco de cada atividade, exigir que ele seja utilizado pelo trabalhador, registrar o seu fornecimento ao trabalhador, que ele entregou realmente ao trabalhador, substituir quando danificado ou extraviado, orientar e treinar o trabalhador, entre outros. Enquanto ao empregado cabe utilizar apenas para a finalidade que esse EPI se destina, responsabilizar-se pela guarda e conservação, comunicar ao empregador quando houver uma situação de alteração do EPI que o torne impróprio ao uso e cumprir
as determinações do empregador sobre o seu uso adequado. Aqui revisando os pontos que nós vimos para dar uma respirada, né? Nós vimos a definição de EPI, EPC, qual a norma regulamentadora que trata de equipamentos de proteção individual, quais as principais obrigações da empresa em relação aos EPIs e o que cabe ao empregador e ao empregado quanto ao EPI. Continuando, vamos lá. Compete ao SESMET, tá? E à CIPA e aos trabalhadores usuários recomendar ao empregador o EPI adequado ao risco existente em determinada atividade. Nós iremos ver esses dois pontos, que é SESMET e CIPA, ainda nesta disciplina. Existe uma certificação que é dada, ou seja, depois de ser feita uma avaliação do EPI e feito todo um laudo, gera-se um certificado, uma numeração, tá? Uma codificação em que tem que ser fornecida de forma legível, tá? E visível no equipamento de proteção. Tá? Então, o equipamento de proteção individual, tanto nacional como importado, para ser vendido e utilizado, ele precisa ter esse certificado, tá? Que vai ser expedido, não é por qualquer órgão privado ou qualquer órgão que seja público, mas tem que ser um órgão específico sobre matéria de segurança e saúde do trabalho. Para fins de comercialização, esse certificado concedido ao EPI vai ter validade de 5 anos, não é 1, não é 2, não é 3, não é 10. 5 anos para aqueles equipamentos que têm laudos, onde foram feitos ensaios, ou seja, feitas análises, que não tenham sua conformidade avaliada no âmbito do Sistema Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial. Tá? Já se o órgão nacional competente da área de segurança e saúde do trabalho, ele pode, mediante justificativa, alterar essa validade de 5 anos após as suas análises e justificativa porquê dessa alteração. Pontos que estão na ANR que eu achei importante. O ponto 6.9.3 fala que todo EPI deverá apresentar caracteres indeléveis e bem visíveis. Indeléveis é que de difícil ele ser apagado. Nome comercial da empresa fabricante, o lote da fabricação, o número do CA, ou seja, são todos esses itens obrigatórios, não é opcional, então tem que ter todos eles. Ou no caso do EPI importado, o nome do importador, o lote e o número do CA. Se não for possível cumprir esses pontos que nós falamos, o órgão nacional competente nesta área de segurança e saúde do trabalho, ele vai poder autorizar uma forma alternativa de gravação. Por exemplo, se o EPI é muito pequenininho, como aqueles protetores de ouvido que você coloca para reduzir o barulho, coloca ele intra-auricular dentro do ouvido, não tem como você grafar naqueles que são aquela esponjinha laranja, por exemplo. Então, o órgão competente vai indicar uma forma alternativa de ser indicado essas informações, mas tem que ter, certo? Não pode deixar de ter essas informações disponíveis. Outro ponto que está numa atualização da NR6, que ocorreu em outubro de 2018, ela diz que se qualquer alteração que for feita pelo fabricante ou pelo importador de um produto externo, for feita qualquer alteração para poder atender uma pessoa que tem uma determinada deficiência e esse equipamento já tem um certificado, não é necessário você emitir nova certificação. Aqui, para a gente estar finalizando esses dois últimos slides, tem algumas competências do órgão nacional que está relacionado à segurança e saúde do trabalho em relação aos EPIs. Desde cadastrar o fabricante ou importador do EPI, fiscalizar a qualidade do EPI, estabelecer, quando necessário, regulamentos técnicos
relacionados às análises ou ensaios com os EPIs, tá? Também cancelar um desse certificado, suspender o cadastramento de uma empresa fabricante ou importadora e assim vai. Enquanto que o órgão regional relacionado ao setor de segurança e saúde do trabalho, ele cabe principalmente fiscalizar e orientar quanto ao uso do EPI e a qualidade do EPI, recolher amostras para análise e fiscalizações eventuais e aplicar na sua esfera de competência regional as penalidades que sejam cabíveis ao descumprimento desta NR, da NR 6. Bom, hoje nós vamos ficar por aqui. Resolvam os exercícios, participem do fórum, vejam os demais materiais de apoio, mande suas dúvidas e até a próxima aula. Iremos continuar falando